Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. À medida que você achar o texto na palavra de Deus, pode assim ficar de pé para fazermos a leitura do texto. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com alegria que aqui estamos, Senhor, na terceira noite dessa semana de oração. Cremos que o Senhor já tem feito, já tem realizado, já tem operado, ó Deus de amor, e que em breve teremos mais testemunhos como este, ó Pai, do Rafael e de outros, ó Deus, que tem falado aqui na segunda, na terça, na quarta, e cremos, ó Deus, que ainda haverão testemunhos a serem lidos amanhã e na sexta-feira, porque cremos que Tu és um Deus que ainda opera, que ainda age, que ainda faz nos dias de hoje. Ser conosco, Senhor, na ministração dessa palavra, para que possamos, Senhor, não somente conhecer a Tua palavra, mas compreender e também vivê-la dia após dia. Ser conosco é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem, querido, é: todos nós somos alvos da graça de Deus. O texto aqui, ele diz que porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nessa noite a gente está falando sobre vida financeira, e quando a gente pensa em vida financeira, a gente pensa em posses, a gente pensa em situações que a gente muitas das vezes quer conquistar, mas no momento não há uma possibilidade, a gente não consegue vislumbrar nem mesmo uma oportunidade para alcançar isso. E quando a gente fala em vida financeira, a primeira coisa que vem à nossa mente é conquista. Eu preciso ter um bom emprego, eu preciso conquistar um patamar a mais, eu preciso passar em um concurso, eu preciso aumentar a minha renda para que eu possa crescer e conquistar cada vez mais coisas. E aqui no texto está nos dizendo que o conquistar, o receber, o ter cada vez mais, não é fruto meramente do nosso esforço, do nosso desempenho, da nossa entrega, mas o texto está dizendo que tudo aquilo que chega em nossas mãos é pela graça de Deus. Graça significa favor imerecido, é aquilo pelo qual nós recebemos, mas não é um desejo meramente, não é meramente um resultado do nosso esforço e da nossa dedicação. Junto ao esforço, à dedicação, ao bom emprego, a sua empresa com estratégia, a sua empresa com planejamento, vem a graça de Deus. A graça de Deus que faz acontecer, a graça de Deus que vem sobre a sua vida e começa a abrir caminhos e estabelecer a vontade de Deus sobre a sua vida. Em algum momento nós podemos pensar que o sustento, ela vem dessa nossa dedicação, desse nosso dom, desse nosso talento. Mas diz a palavra de Deus em João, capítulo 3, versículo 27, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Tudo que nós recebemos, seja a sua vida, seja o dom, seja o talento, seja a profissão, seja a sua inteligência, seja a sua expertise em realizar alguma coisa, tudo isso vem do Senhor. Então, tudo que nós conquistamos na nossa vida é fruto daquilo que Deus ele realiza e que Ele faz em nossas vidas, e isso se chama graça. Isso se chama favor imerecido. Aquilo que Deus faz para nossas vidas, mesmo que a gente não mereça. E nós vamos ver nessa noite aqui, diante desse texto, o que é a graça. O que é a graça para as nossas vidas e como nós vivemos com essa graça e o que essa graça opera no nosso viver e o que ela muda na nossa vida diária para com Deus. Primeiramente, a graça, ela é um sentimento. Um sentimento porque a graça eu preciso primeiro responder para que essa graça se torne uma realidade na minha vida. Então, antes que eu responda a graça ela é somente um sentimento da parte de Deus para a humanidade. Diz o texto que porque pela graça sois salvos, mas a salvação não é algo que todos nós fomos, em todo momento da nossa vida, beneficiados pela salvação. Houve um momento que você ouviu um pastor pregando, um diácono pregando, qualquer pessoa pregando, e você levantou a sua mão e disse: eu quero aceitar a Jesus
como único e suficiente Salvador da minha vida. Em um momento você respondeu ao chamado da salvação para a sua vida. Então a graça, ela não pode ser somente conhecida. Você precisa responder à graça dizendo: Senhor, eu tomo essa graça que o Senhor tem para a minha vida e eu quero viver mediante a essa graça. Então a graça, ela sai de um estágio de um sentimento de Deus, de querer interferir na sua vida, de querer mudar a sua vida. Mas se você não quiser responder a essa graça, você pode ouvir palavra, você pode ouvir conselho, você pode escutar 500.000 mensagens e nada vai mudar na sua vida. Então nós precisamos entender que a graça, ela não pode ser somente um sentimento de Deus, mas a graça, ela tem que ter uma ação na minha vida, no meu ser, a gerar uma transformação e uma mudança. A salvação que o texto está nos dizendo não é uma salvação a somente fazer parte de uma igreja, mas é a cada dia ser moldado e transformado pelos ensinamentos e o que a palavra de Deus declara. Então a graça, ela é um sentimento de Deus que gera uma disposição para interferir na sua vida e na minha vida. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, ela não somente gera conhecimento, a palavra de Deus não somente agrega mais conhecimento à sua vida. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar, transformar e começar a estabelecer novos princípios e valores na sua vida. Mas eu preciso deixar que essa graça interfira na minha vida. Eu preciso fazer um exercício na minha vida de olhar para alguns anos atrás, alguns períodos da minha vida atrás e dizer: hoje eu sou diferente. E por que eu sou diferente? Porque a graça começou a agir, começou a operar, começou a transformar. A graça começou a fazer com que o meu temperamento esteja mais acalmado. A graça fez com que a cada dia eu seja mais fiel, e fiel em tudo, fiel na igreja, fiel no meu lar, fiel no meu trabalho. A graça tem que produzir transformação e mudança nas nossas vidas. E por isso que o texto diz que nós somos alvos dessa graça. Mas é necessário que a graça, ela seja recebida pela sua vida. A graça também é um sentimento de incomodação da parte do Senhor. O Senhor, ele começa a olhar para a minha vida e para a sua vida, e há uma incomodação no coração dele, porque você está vivendo uma vida sem propósito, porque você está repetindo dias. E há uma diferença, querido, entre viver uma vida de propósito e repetir dias. Há pessoas que não têm mais motivo para viver, que repetem um dia após dia, que não há diferença para a segunda-feira que você viveu nessa semana, para a terça e para a quarta que você está vivendo, porque você vive em meio a pessimismo, a desesperança, você não consegue mais crer no que Deus pode fazer e realizar na sua vida, porque você não tem mais propósito para viver. E o que é propósito, pastor? Propósito, querido, é viver, é fazer da sua vida aquilo que Deus espera que você faça. A gente vive em algum momento por nível de satisfação. Nível de satisfação é o que eu espero de Deus, e propósito é o que Deus espera de mim. Em muitos momentos, porque eu estou vivendo um nível de satisfação, eu estou esperando situações de satisfação, eu deixo de fazer e realizar a obra de Deus. E aí a palavra de Deus nos fala lá em Joel, capítulo 2, versículo 19, a seguinte palavra: o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo, azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nesse texto aqui de Joel, capítulo 2, versículo 19, havia um desespero em Israel. Eles já estavam querendo deixar de servir ao Deus Todo-Poderoso e buscar outras alternativas. E assim acontece em alguns momentos da nossa vida na hora da crise. Na hora da crise, nós não somos guiados por propósito. Nós não somos guiados pelo que Deus espera, mas nós somos guiados em alguns momentos pelo nível de satisfação. Quando começa a faltar a renda, quando começa a faltar o dinheiro para alguma coisa ou outra, eu não consigo olhar e ver que Deus é um Deus provedor. Na hora da crise, querido, nós não podemos negociar a nossa fé. Na hora da crise, nós precisamos entender que Deus, ele continua sendo um Deus provedor que cuida da nossa vida nos detalhes. Quando ele declara em Joel capítulo 2:19 que não vai faltar trigo, nem vinho novo e nem azeite, o Senhor, ele está dizendo que trigo é o sustento de cada dia. Ele está dizendo que em meio à crise,
nunca irá faltar o pão de cada dia, nunca irá faltar o sustento, porque o Senhor é Jeová Jireh, é aquele que prove, é aquele que vem de encontro à sua vida, é aquele que gera o escape. E isso é graça, isso é favor imerecido. Esse é o Deus que olha para a sua vida e gera a bênção. Ele está dizendo também que não vai faltar o vinho novo. Vinho novo significa alegria. Nunca vai faltar alegria dentro da sua casa, onde a graça é abundante. Mas eu preciso responder a essa graça que quer alcançar a minha vida, que quer tomar conta da minha vida. É só quem vive por essa graça que tem alegria constante na sua casa. Diz o texto de Joel 2,19 também que nunca faltará o azeite sobre a sua casa. Todas as vezes que a palavra azeite aparece na Bíblia, está falando sobre unção. Está dizendo que nunca faltará unção sobre a sua vida, na igreja, na tua casa e dentro da tua empresa. Esse é o Deus provedor que a gente serve. Um Deus que vem de encontro às nossas vidas e que cerca todos os lados e fala: meu filho, fique tranquilo, fique em paz, que eu estou do seu lado gerando a provisão. Mas na hora da crise, em alguns momentos, nós nos desesperamos. No momento da crise, nós deixamos de crer, nós deixamos de adorar, e em algum momento a gente negligencia a fidelidade com Deus. A graça também é um sentimento, querido, porque quando Deus ele olha para a sua vida, Ele não olha para quem você é agora, Ele olha para quem você pode ser nele. A gente está aqui na igreja e a gente pode ter aqui testemunhos de várias pessoas que com o passar dos anos entrou nessa igreja de uma forma, mas se encontram diferentes. E por quê? Porque teve um olhar de graça do Senhor para com a sua vida. O Senhor olhou para a sua vida e disse: se você quiser, você pode ser diferente. Se você quiser, tem jeito para a sua família. Se você quiser, tem jeito para a sua vida financeira. Se você quiser, tem jeito para a sua saúde. Mas é necessário responder a essa graça. A graça não pode ser somente um sentimento no coração de Deus. A graça precisa ser respondida por cada um de nós. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo da sua vida, mas nessa noite há um olhar de graça do Senhor para a sua vida. Há um olhar de graça para a sua família, há um olhar de graça para a sua vida financeira. Na segunda-feira nós oramos aqui por muitas pessoas desempregadas, e eu quero dizer para você, querido, há um olhar de graça para a sua vida profissional. O Senhor está olhando para a sua vida e chegará o momento da resposta. Porque o Senhor não olha para quem você é, mas o Senhor olha para quem você pode ser nele. Mas é necessário responder também a isso. A graça tem que deixar de ser um sentimento para tomar uma ação dentro de nós. E aí é o segundo passo que a graça, ela realiza em nossa vida, porque a graça é uma ação de Deus no homem. A graça não é algo somente abstrato, né? Muitas das vezes você escuta e diz: graça é um favor imerecido, graça é aquilo que gera a minha salvação, que muda a minha história, mas você não vive pela graça de Deus. Você não deixa que essa graça faça diferença na sua vida, porque a graça não é somente uma busca, a graça é uma resposta ao que Deus quer fazer na sua vida. Nessa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o Senhor, Ele te chama para algo maior, o Senhor te chama para um compromisso maior. Cabe a cada um de nós responder ou não responder a esse chamado. Em cada palavra pregada, em cada palavra ministrada, o Senhor está te convidando a uma tomada de posição, a uma mudança, a uma transformação, mas cabe a cada um responder ou não responder a isso. E a graça eu preciso responder, eu preciso receber. E todo presente que nós recebemos, o que nós dizemos? Obrigado. Quando nós recebemos algo mediante a graça de Deus, a gente responde com gratidão. A gente responde doando da nossa vida. A gente começa a viver não somente para nós mesmos. A nossa vida não é centralizada, não é individualizada, não é um egoísmo que toma conta das nossas decisões,
mas a gente começa a viver do individual para o coletivo. Eu começo a não pensar somente nas minhas necessidades, mas eu começo a pensar na necessidade do irmão do lado, eu começo a pensar na necessidade da igreja, e eu começo a compartilhar e repartir tudo o que eu tenho. A graça, a compreensão dessa graça me leva a receber, a celebrar em comunidade e também a compartilhar em comunidade. Eu começo a participar das lutas, das aflições também do meu irmão e da minha igreja. Os desafios dessa igreja não é um desafio para 10% dessa igreja, mas os desafios dessa igreja é para toda a membresia dessa igreja. A palavra de Deus, ela declara que quando Israel ia para uma batalha, estavam aquele à frente, mas os que ficavam lá estavam em clamor, em intercessão, clamando, porque todos faziam parte do mesmo corpo. A graça nos leva a uma consciência de unidade. É isso que a graça começa a mudar dentro do coração do homem. Ele tira o homem do estágio de individualidade e faz com que ele pense de uma forma mais comunitária. Qual é o objetivo dessa igreja? Essa igreja está estabelecida aqui no Colubandê para fazer a diferença, para anunciar Cristo, para mudar, para estabelecer a vontade de Deus aqui nessa terra. E Deus não chama somente os pastores, os diáconos, os ministérios, mas Deus chama todos para fazer parte dessa guerra. A graça que alcança a sua vida é a graça que você compartilha. A graça que mudou os seus princípios, os seus valores, é a graça que você também oferece para alguém que você olha e diz, você precisa de Jesus. Você começa a compartilhar essa graça. A graça também é uma ação através de homens. E é nessa parte que eu quero falar sobre a tua vida financeira. A gente pode ter discurso, a gente pode falar, a gente pode conhecer Gênesis, Apocalipse, mas nada fala mais alto do que o exemplo, nada fala mais alto do que um ato, do que uma disposição sua. Então, quando o Senhor ele derrama uma bênção sobre a tua vida na área financeira, o Senhor tem um propósito, um objetivo, um alvo, que você não pode olhar para essa situação e ter uma atitude indiferente, porque cada bênção que chega até as nossas mãos, há um propósito de Deus. Abra sua Bíblia junto comigo, no Salmo 1. Salmo 1, um salmo muito conhecido, diz assim, o texto: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem. Isso é prosperidade. O nome disso daqui, simplificando, é prosperidade. Tudo que ele faz é bem sucedido. Tudo que ele realiza, ele colhe. A semeadura vem e daqui a pouco ao tempo da colheita. Prosperidade está relacionado à graça. Porque mesmo se eu semeio, mesmo se eu me dedico, mesmo se há comprometimento, que há entrega, se o Senhor não abençoar, se o Senhor não abrir a porta, nada acontece. Tudo que chega às nossas mãos é fruto da graça, do favor imerecido. Por mais que nós façamos, nós não merecemos. Por mais que você se dedique e se esforce, o que chega às suas mãos é pela graça de Deus. E a gente precisa entender que prosperidade sem generosidade não serve para nada. Que a prosperidade ela tem que ser seguida de generosidade. A prosperidade tem que ser seguida de gratidão. É por isso que a cada dia o que eu recebo não é somente meu. A igreja de Atos tinha uma marca, que tudo que aquela igreja recebia, ela compartilhava. Não havia necessitados, não havia uma demanda naquela igreja, porque o coração era desprendido, porque eles entendiam tudo que chega à nossa mão, é porque o Senhor abriu as portas do céu, e se é o Senhor que tem nos abençoado, nós também seremos gratos para este Senhor.
nós iremos com as nossas primícias diante do Rei da Glória. Não há como reter, não há como segurar. Quando a gente pensa em vida financeira, a gente coloca o nosso planejamento, a gente diz: Senhor, há muitas causas na justiça. Senhor, há aquele dinheiro para sair. Senhor, há aquela situação daquele emprego que o meu salário vai duplicar, vai triplicar. E você pede por essa bênção, e você clama, e você intercede, e você faz jejum, e a bênção chega, a prosperidade chega, mas só chega a prosperidade, não chega a generosidade, não chega a gratidão, não chega o reconhecimento, que se essa bênção chegou até a sua mão, é porque o Senhor abriu as portas, é porque o Todo-Poderoso falou: chegou a sua hora, chegou o seu momento. E chegou no momento que não é para abençoar somente a sua vida, não. A sua igreja precisa, há um irmão do lado que precisa. Eu já contei aqui um exemplo não, um testemunho que aconteceu comigo certa vez. Tinha uma época da minha vida que andar com R$5 eu estava rico. Você já passou por essa fase? Levanta a mão, em nome de Jesus. Muita gente, aleluia, não estou sozinho. R$5 eu estava rico, mas nesse dia eu estava pobre, eu estava só com 2. E você sabe aquela oração de crente ousado, de crente que quer ter uma experiência com Deus. Naquele dia eu tinha que fazer alguma coisa no Alcântara, né? E eu falei para o Senhor assim: Senhor, me dá uma oportunidade de abençoar alguém aqui nesse dia. Eu não quero sair e voltar só fazer o que eu tenho para fazer, mas eu quero também abençoar alguém. E estou eu na Alcântara com a minha fortuna no bolso, fiz o que eu tinha que fazer, estou voltando para casa, e alguém bateu nas minhas costas e falou assim: ei, aí eu, oi, você tem R$2 para me emprestar? Todo suado, doido para pegar uma van, vir tranquilo para casa. Aí o que eu falei? Tenho não. E fui andando, tenho não, e fui andando. O Espírito Santo falou: você não falou que iria abençoar alguém? Você não falou que iria ser bênção na vida de alguém? Eu te dei essa fortuna hoje de R$2 para você abençoar alguém. E aí eu voltei. Ele estava paradinho no mesmo lugar, parecia um boneco de cera. Paradinho me esperando. Eu voltei. Aqui, querido, me perdoe, tá? Estava lá no fundinho do bolso, eu não tinha visto. Toma aqui os R$2, Deus te abençoe, tá? Eu fiquei uns 5 minutos parado, pensando: como que eu vou para casa? Será que o senhor vai mandar uma carona? Vai mandar um... Aí aguardei uns 15 minutos, vi que não... E vim cantando, adorando, louvando ao Senhor. Porque foi uma oportunidade que o Senhor me deu de repartir, algo que Ele tinha me dado. Seja no muito, seja no pouco, que chega à nossa mão, é o que Deus tem nos dado. Isso é graça. Isso é o Senhor que tem nos abençoado e tem nos feito ser próspero, seja com R$100, seja com R$100.000 ou com R$2. Ser próspero é continuar alegre, é continuar feliz e participando das aflições do povo de Deus e da sua igreja. Os desafios dessa igreja serão vencidos, não é com o compromisso de quem está lá do lado de fora. Os compromissos, os desafios dessa igreja serão vencidos com o povo de Deus que Ele tem chamado para estar aqui, o povo de Deus que tem sido abençoado, que tem vivido transformação, que tem visto a bênção de Deus sobre a sua vida. Então o Senhor nessa noite, quando nos chama para tratar de vida financeira, Ele nos lembra que tudo que chegou à nossa mão é um favor imerecido. Independente que haja talento, eu não estou desvalidando o talento que há na sua vida. Eu não estou desvalidando o dom que há em você para conquistar na sua empresa, para conquistar na sua profissão. Mas eu estou te dizendo, querido, se não houvesse uma vida dada por Deus, nada disso seria uma realidade. É o Senhor que tem nos dado a vida. É o Senhor que tem nos dado a inteligência. É o Senhor que tem nos dado estratégia. Por isso que você tem vencido, por isso que você tem avançado, por isso que em meio à crise, portas estão sendo abertas. E o Senhor espera
que essa prosperidade seja respondida com generosidade e com gratidão, seja respondida com dedicação na casa de Deus, com fidelidade. A gente precisa a cada dia responder a Deus dessa forma, desse jeito. Quero te convidar a estar de pé nessa noite. Todos nós somos alvos da graça de Deus. Ser alvo da graça de Deus é saber que no seu lar nunca irá faltar paz, nunca irá faltar a provisão. Ah, pastor, mas está faltando aqui alguma coisa, alguma outra coisa. Eu estou falando do essencial. O essencial não falta. Mas há pessoas também que estão passando pela luta, estão passando pela prova. A crise chegou, bateu na tua casa, e você não tem nem mais força para clamar e orar. A gente está aqui numa semana de oração, e por certo, essa igreja está cheia, mas ainda há pessoas que desistiram e pararam de caminhar, por causa de uma crise, por causa de uma dificuldade. Entenda, querido, toda bênção que se torna real no mundo físico, é fruto de uma batalha no mundo espiritual. Nada que acontece aqui na terra não é resposta de oração. O que nós estamos fazendo aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta está causando um reboliço nas regiões celestiais. E bênçãos vão se tornar em realidade. Bênçãos vão se tornar em testemunhos na próxima semana de oração. Mas é entender que a provisão, ela é resposta de oração. Talvez você já se entregou à crise. Você não ora, você não clama, você não intercede. Você não tem companheiros que caminham contigo e clamam pela sua vida. Ah, pastor, eu não consigo nem mais clamar por causa da crise. E seus amigos estão orando contigo, estão clamando contigo. Há uma passagem na palavra de Deus de um homem paralítico. Ele não podia ir ao encontro de Jesus, mas 4 amigos pegaram ele, subiram num telhado, abriram o telhado, colocaram ele lá embaixo e ele foi curado. Há momentos da nossa vida que nós não temos mais força, mas os amigos estão clamando, estão intercedendo, estão buscando, e o milagre vem. Mas você se enclausura, você vai definhando e não compartilha. A provisão não chega se você não clamar. A provisão não chega se você não romper em oração, em clamor e em busca. Todos nós, sem exceção, somos alvos da graça de Deus. Onde a graça de Deus, há prosperidade. Mas a prosperidade, lembre sempre disso, precisa ser acompanhada de generosidade e gratidão. Às vezes não é fácil ser generoso. Eu contei aqui um exemplo meu. Eu pedi para ser bênção, mas na hora de ser generoso eu pensei em mim. Ser generoso é deixar de pensar em você e pensar no bem comum. E pensar no propósito que você está envolvido. Nós estamos envolvidos em um propósito aqui nessa igreja. Um propósito de anunciar Cristo. Um propósito de consolidar Cristo na vida de pessoas. Mas há propósitos também aqui, desafios aqui também financeiros, que precisam ser vencidos. Ainda que Deus ele possa fazer milagres, gerar milagres, fazer brotar dessa terra. Mas nessa área Deus espera é da nossa generosidade e gratidão. Quando o Senhor nos chama essa semana, o Senhor nos chama a orar, a clamar, mas também a consertar algumas áreas da nossa vida. Se está faltando generosidade e gratidão da sua parte, você olha para a balança está desfavorável. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem aberto porta, o Senhor tem derramado da sua graça. Mas do outro lado está faltando generosidade e gratidão. O Senhor te chama essa semana a mudar essa atitude. Eu quero orar por você nessa noite. Você que deseja nessa noite dizer: Senhor,
eu tenho visto a provisão, eu tenho visto o quanto o Senhor tem sido bom, em meio a esse tempo de crise e dificuldade. E ó Deus, a balança está desfavorável, porque mesmo na crise o Senhor tem aberto portas, tem me abençoado, mas da minha parte tem faltado generosidade e gratidão para com a tua igreja. Ó Pai, aqui eu apresento os teus filhos diante de ti, e peço, Senhor, que assim como nós somos alvos da tua graça, a tua graça possa invadir a nossa vida, gerando provisão a cada dia, gerando paz, gerando prosperidade, e que a prosperidade venha acompanhada de generosidade e gratidão. Que tenhamos, Senhor, aqui uma igreja, Pai, que não viva indiferente aos desafios, às lutas, no que tange, ó Deus, a desafios financeiros. Que possamos romper, Pai, semana após semana, vendo a tua boa mão, Pai, os compromissos sendo saudados, a nossa obra, ó Deus, caminhando, porque, ó Deus, há uma urgência. Não há uma urgência, Senhor, do templo pelo templo. Há uma urgência porque há vidas que já estão marcadas no calendário do Senhor para serem salvas lá em cima. E por isso, Senhor, precisamos correr com essa obra, porque há famílias que serão resgatadas, há jovens, ó Pai, que terão um novo rumo, uma nova história, uma nova caminhada, adolescentes, crianças, Senhor, que vão aprender a te amar, e que farão a diferença em suas gerações. E ó Pai, com esse povo aqui que o Senhor conta, gera, Senhor, um coração generoso, corações gratos, corações, ó Pai, que entendem que o contrato que chegou, que a porta de emprego que se abriu, que a causa que saiu, que tudo isso, Senhor, é fruto da tua graça, é um favor imerecido, que precisa ser seguido de gratidão. Toma, Deus, a tua igreja em tuas mãos, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Senhor nosso Deus, continuamos ainda, Pai, clamando a Ti, orando, porque sem Ti e sem a Tua dependência na nossa vida, nem o nosso trabalho vai ter algum resultado, Senhor. Porque não adianta o homem vigiar, a sentinela vigiar, se o Senhor não guardar a cidade. Não adianta levantarmos cedo, repousarmos tarde, porque os seus amados Ele dá até enquanto dorme. Eu reconheço, ó Deus, que esta igreja é fruto de um grande milagre em todas as nossas vidas. Nós somos frutos, ó Deus, de um livramento após o outro. Quando nós pensamos que não vai dar, o Senhor nos carrega no colo. E mais uma vez nós desfrutamos da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Pai querido, não podemos colocar a nossa esperança nas coisas materiais. Não podemos, ó Deus, colocar a nossa esperança na futilidade dos bens materiais. Não podemos, ó Deus, nos estribar no dinheiro, porque tudo isso é perecível. E aonde estiver o coração do homem, aí vai estar também o seu tesouro. E aonde estiver o tesouro, aí estará o seu coração. Por isso nós queremos colocar o nosso coração em Ti, Pai. Mas sabendo que não vai faltar a provisão diária. Não vai faltar, ó Deus, o favor imerecido, a graça que todos os dias é derramada sobre a nossa vida. Permita-nos, ó Deus, que nós sejamos fiéis a Ti. E que nós não venhamos, ó Deus, a tentar fazer qualquer tipo de negócio contigo, porque nós temos uma aliança contigo. Você possa dizer: eu tenho uma aliança, Senhor, contigo, em todas as áreas da minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu tenho recebido de Ti,
e usarei para glorificar o teu nome na minha vida. Tudo que eu tenho, Senhor, é graça, é favor. Eu não mereço, mas eu tenho recebido de Ti. E por isso eu Te agradeço. E vou andar, Pai, conforme a Tua vontade, obedecendo a Tua palavra, fazendo aquilo, ó Deus, que está no Teu coração. Amém. Querido, pegue o seu projeto de vida. Abra mais uma vez. E dê uma olhada do que você colocou na quarta-feira, que é a nossa vida financeira. Aleluia. Agora você pode fechar. E vamos mais uma vez, pela terceira vez esse ano, levantá-lo na presença do Senhor nosso Deus. Pai querido, o mundo confia somente no dinheiro. Quem não te conhece, vive pelos bens materiais. Quem não te conhece, ó Deus, a esperança está somente nas coisas deste mundo. Mas a nossa esperança, Pai, está em Ti. O projeto que temos para a nossa vida financeira é que nós vivamos debaixo da Tua graça e que todos os dias nós sejamos supridos e que as Tuas promessas se cumpram na nossa vida. Por isso, Pai, levantamos esse projeto, crendo que o plano é nosso, mas a palavra final é Tua. E eu tenho certeza, ó Deus, que Tu és infinitamente maior do que tudo que pensamos, do que tudo que pedimos, do que tudo que sonhamos. Sabendo, ó Deus, que o Teu favor na nossa vida não cabe nesse pedaço de papel. O Teu favor na nossa vida é muito mais do que isso. Mas nós acreditamos que no meio do deserto, que tem sido, ó Deus, esse ano de 2016, há, ó Deus, uma mesa preparada para todos aqueles que Te amam, que amam a Tua palavra e que obedecem aos Teus mandamentos. Por isso, Pai, nós cremos, você pode dizer, eu creio, que a minha provisão virá do Senhor. Ela já está preparada e eu a receberei das mãos do meu Deus, porque nele eu tudo posso, porque nele sou mais que vencedor. Por isso, Senhor, eu dependerei de Ti, eu contarei contigo, e eu sei que eu não ficarei desamparado, porque a Tua boa mão me trouxe até aqui, e há de me levar vitoriosamente, com a minha família, com tudo que eu tenho, com tudo que sou, porque a prosperidade do Senhor está na minha vida. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim. Você ama a casa de Deus? Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida, diga. Deus cuida de mim. Ele cuida. Deus cuida de mim. Ele cuida. Na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Diga,
Aleluia. Erga suas mãos na direção dos pedidos de oração que estão aqui no altar. Senhor nosso Deus, não queremos terminar esse culto sem colocar diante de Ti o clamor que o Teu povo tem trazido através desses pedidos de oração. Porque apesar, ó Deus, de hoje estarmos falando de prosperidade financeira, há outras necessidades que foram colocadas aqui, ó Deus, por aqueles que creem no mover do Teu poder sobre suas vidas. Pai querido, eu peço que Tu alcance essas vidas onde elas estão. Há pessoas aqui, Pai, vivendo dias muito difíceis. Há pessoas pedindo, ó Deus, uma resposta Tua no momento de decisão. Eles precisam tomar alguma decisão na sua vida. Pai querido, seja com cada um deles. Não deixa, ó Deus, que haja medo, não deixa que haja, ó Deus, tristeza, não deixa, ó Deus, que haja temores do que possa acontecer, porque a Tua mão está sobre eles. Cada pedido desse, ó Deus, não ficará sem resposta. Com certeza, ó Deus, seja o que for, a complexidade que for, a dificuldade que for, é nada diante do Teu poder, Senhor. E nós declaramos que o Teu poder se manifesta justamente nas nossas necessidades e nas nossas fraquezas. Por isso, Pai, eu creio em nome de Jesus, juntamente com a igreja, que impõe as suas mãos nessa noite, nessa direção, que essas vidas serão supridas, que essas necessidades serão atendidas e que milagres vão surgir a partir desses pedidos de oração. E todo o povo de Deus diga amém. Pai querido, estamos hoje encerrando a terceira noite. Amanhã vamos estar aqui, ó Deus, colocando a nossa família no Teu altar. Pai querido, uma das áreas mais atacadas hoje é a família. Uma das áreas mais atacadas são os casamentos, as convivências conjugais. Quantos casais, Pai, têm se separado em nossos dias, que essa praga não venha bater na nossa tenda. Pai querido, nós amanhã estaremos aqui clamando pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, por toda a nossa família, inclusive por aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Vamos estar orando e crendo que eles também vão ter um encontro contigo. Leva o Teu povo debaixo da Tua paz, dá-nos uma noite, Pai, abençoada, e que ao retornarmos amanhã, nós sejamos aqui na Tua casa, perseverando no Senhor. E todo o povo de Deus diga amém. Antes de sair, não se esqueça de dizer: meu irmão, eu tenho um encontro marcado com você amanhã aqui. Vamos estar juntos na casa do Senhor.